Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo. No programa anterior, estávamos conversando com a mineira Sofia Guimarães, que trabalha no escritório de advocacia, o McSweeney Immigration Law, e ela está respondendo algumas das perguntas aqui que vocês mandaram e também algumas outras que a gente saiu caçando por aí de novidades e tudo mais. Mas, gente, eu vou começar essa segunda parte da entrevista da Sofia com o anúncio do aumento das taxas de emissão de vistos a partir do dia 1º de outubro de 2024. Conforme eu tinha comentado no vídeo sobre budget, o governo tomou essa medida para desonerar os pagadores de impostos e tornar o sistema de imigração mais autossustentável. De acordo com a ministra de Imigração Erica Stanford, com esse aumento o governo estima economizar 563 milhões de dólares nos próximos 4 anos e ratifica a parceria com as Ilhas do Pacífico, mantendo os descontos para seus habitantes. Mas o que isso significa para nós, imigrantes que estamos nessa jornada e não somos das Ilhas do Pacífico? Por exemplo, pedidos de visto de Skilled Residence para quem está na Nova Zelândia vão subir de 4.290 para 6.450, ou seja, mais de 50% de aumento. Vistos temporários, como o de Poster e Work Visa, vão de 700 para 1.670 dólares. O de Accredited Employer Visa vai subir de 750 para 1.540. E o de estudante, que é atualmente 375, vai passar para 750 dólares. Um visto que bastante gente pergunta, o Working Holiday Visa, vai de 420 para 670. Mas pasmem, o NZTA, que tem youtuber sorteando como se fosse visto, vai continuar custando 17 pelo app e 23 pelo site. Ah, e não esquece que se você renovar seu passaporte, tem que pagar para transferir seu visto para esse novo passaporte, tá? E a taxa, que é de 150 dólares, vai subir para 225. E, gente, eu só queria deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, de que nenhum desses meus entrevistados, que seja a McSweeney, né, a Sofia, que seja o Patterson, enfim, nenhuma dessas agências, nenhum deles que eu entrevistei, eles me pagaram para estar aqui conversando comigo e trazendo conhecimento para vocês. Então, eu gostaria de manter essa neutralidade, porque afinal de contas, eu acho que o dinheiro corrompe sempre, né? Então, eu vou sempre verificar antes de entrevistar a pessoa se eles realmente estão autorizados para prestar esse tipo de informação. Então, todo esse check foi realizado, né? Eu sei que o Tim McSweeney está lá no registro dos advogados da Nova Zelândia, eu sei que o Patterson, enfim, ele é um immigration advisor, né? Que seja o Stephen, né? Junto com a Tânia, e assim por diante, tá bom? Então, a fonte de informação é confiável, mas é que realmente eu não usei o serviço deles. Eu não posso dizer se eu gostei ou não, e eu sei que temos diversas, assim, opiniões, informações de pessoas que gostam, que não gostam de X ou de Y, mas eu realmente, assim, não tenho como te dizer a minha experiência, porque eu não usei o serviço deles, tá bom? Espero que se você, por acaso, utilizar o serviço de algum deles que eu entrevistei, vem aqui no vídeo, comenta, gostei, não gostei, e acho que uma crítica construtiva é sempre importante, né? Gente, não precisa detonar a pessoa no comentário, tá bom? Sempre com respeito. Mas que é uma coisa, assim, muito individual, né? A gente não pode botar todo mundo na mesma forma, não, porque afinal de contas, cada um tem a sua experiência, tá bom? Então, muito obrigada, e agora sim, vamos chamar a Sofia de volta. Tem a pergunta do tio Lenny, do TikTok, que ele tá Uhum, falando assim, qual a melhor cidade para quem tem Work Holiday Visa no momento? Eu sei que não é exatamente a sua área de expertise, mas eu acho que seria uhum, bom, de repente, a gente compartilhar alguma percepção que a gente tem, sei lá, Ilha Norte. O hum. que que você acha, Sofia? Ó, para quem tem Working Holiday Visa. O Working Holiday Visa é uma categoria de visto que te permite viajar, porque você só pode trabalhar para o mesmo empregador por 3 meses. Então, naturalmente, você vai poder viajar aí pela Nova Zelândia. E essa pergunta também vai depender muito do que tipo de trabalho ou qual a área ou qual a indústria que a pessoa está procurando. Por exemplo, se ela está procurando mais trabalho relacionado a turismo, viagens, coisas assim, eu iria sugerir a Ilha Sul, né? Queenstown, ah, e cidades assim que são bem turísticas da Ilha Sul. Então, com certeza, vai ter bastante oportunidade. Se for hospitality ou retail, né, trabalhar em lojas, assim, a Nova Zelândia inteira, né, tem várias opções, principalmente em Auckland, que é muito grande. Agora, se for, por exemplo, trabalhos mais em horticultura, agrícolas, né, no ramo agrícola, poderia ser Hawke's Bay, Central Otago, regiões assim que são mais agrícolas, que tem muitos desses vistos sazonais,
que tem muitas dessas empresas também que trabalham com agricultura em geral. Então, vai depender, no final das contas, que tipo de indústria ou de área o tio Lene está procurando, ou a pessoa está procurando, e também perguntar. É sempre bom, né? Perguntar para brasileiros, porque os brasileiros sempre têm informação, insiders, né? Eles sempre sabem ali uma dica de alguém que foi e tal, e é sempre bom. Uhum. Eu, inclusive, coloquei no ar recentemente uma entrevista, né, do Jader Rosa, e ele está dando Uhum. dicas assim, de regiões para trabalhar ou conseguir emprego que as pessoas geralmente não nem pensam na Nova Zelândia, Hum, né, mas é que são geralmente lugares que nem Kiwi quer ficar. sim, Então, às vezes muito isolado, né? Ou muito frio demais. é. Mas aí lembrando também que, por exemplo, o Work Holiday Visa não é um pathway para residência. É. É muito complicado. É, que ele tem um limite ali, você não pode trabalhar por muito tempo para o mesmo empregador, então fica até um pouco difícil de ganhar uma experiência ali considerável. É, mas para quem está aqui e quer trabalhar, quer experienciar, né, viajar bastante, é um visto bom. Tem uma pergunta também do Jimmy Uezono, pelo Facebook. Uhum, E se uma uhum, empresa fechar, o que acontece com a pessoa que está com o visto de accredited employer, né, por essa empresa? Ele, por exemplo, já ouviu rumores de, sei lá, um certo visto especial de 6 meses para você procurar um novo trabalho. Será que isso existe? Porque, assim, mesmo nos uhum, comentários das pessoas respondendo para ele, uhum, falaram que não existe não, que deram só um mês, que deram 2 semanas. uhum, O que geralmente uhum. acontece? Bom, nesse caso, sugerindo, né, já de cara, procurar um outro empregador o mais rápido possível, para ele conseguir também, né, o visto dele de accredited. E respondendo também, não tem um visto assim de 6 meses para quem perdeu o emprego, procurar um trabalho. É claro que, né, como a gente conversou, se a imigração vê que a pessoa, né, está se empenhando, se a pessoa está realmente ativamente procurando o trabalho, fica assim uma situação mais suave, vamos dizer assim, menos pesada para a pessoa, porque caso a imigração conteste alguma coisa, a pessoa fala, não, eu estava procurando trabalho, está aqui, eu apliquei para tantas vagas, estou ativamente procurando. Não é aquela pessoa que vai ficar, né, sentada esperando cair do céu um trabalho e que a imigração aceite, né, e não levante nenhuma questão. Mas não tem, infelizmente, um visto, né, 6 meses para procurar trabalho. Então não vai ser tipo um interim de 6 meses, né? Não. Não, não. A pessoa, ela pode aplicar para uma variations of conditions, né, para procurar, né, um novo trabalho, né, quando ela encontrar esse novo trabalho, mas não tem um visto específico que vai deixar a pessoa tranquila, né, para aplicar. Entendi. É que a galera tá toda desesperada, né? Já que tá tão difícil agora conseguir um accredited employer, work visa. Será que você poderia dar dicas assim de, sei lá, tipos de vistos que de repente você não vê no site da imigração, vistos que não sejam tão comuns? Sei lá, tem, por exemplo, um de missionário. Eu sei que aqui também não tem au Hum. pair, mas alguma coisa assim nesse sentido? O que que o Tim deixou aí de recomendação pra gente? Ó, tem alguns vistos interessantes, mas também são muito específicos. Por exemplo, tem um visto que chama Religious Worker, Work Visa, que é um visto mais para trabalhadores religiosos ou missionários, como você falou, né? Que esse é um visto específico para pessoas que trabalham para organizações religiosas, e elas também precisam, né, ter toda a experiência prévia para poder comprovar, né, que elas estão aptas para essa categoria de visto, então não é para todo mundo, infelizmente. Elas têm até um caminho para residência, né? Você pode ter a residência depois de alguns anos de trabalho nessa categoria, mas é muito específico. E na hora da imigração, né, analisar aquela aplicação, ela vai olhar também bem de perto se aquela pessoa que está sendo contratada para essa categoria de visto é realmente um religious worker.
Não é, por exemplo, um admin, né, um administrador que está trabalhando para uma igreja, por exemplo. Ela tem que ter ali a experiência, qualificações, e o trabalho tem que ser legitimamente religioso. Então, essa é uma modalidade que, nem muita gente considera, mas é até engraçado que outro dia a gente recebeu uma brasileira, inclusive, que teve algumas questões com a aplicação dela para esse tipo de visto, justamente porque a imigração estava questionando o tipo de trabalho, né, se era religioso ou não. Mas aí a gente conseguiu, né, comprovar direitinho, explicou para a imigração, e ela conseguiu o visto dela. Então, assim, é legal. Ela é bom saber, né, das opções, mas sabendo também que é bem específico para esse visto. As minhocas estão aqui, né? Fritando. Ah, Eu tô aqui pensando assim, gente, mas aí, por exemplo, que a gente tem. O Brasil é um país muito religioso, né? A hum, gente tem um sincretismo maravilhoso, que a gente tem tudo quanto é tipo de religião, etc. Mas a imigração na Nova Zelândia aceitaria, então, porque, por exemplo, a gente tem Universal aqui. Vou hum. atravessar a rua aqui, tem uma Universal. A Uhum, gente tem uhum. aquela igreja lá dos surfistas lá, que eu esqueci agora o nome. Mas, enfim, a comunidade brasileira aqui de Hamilton, por exemplo, vai muito. Hum. Será Muito. que É uma é comunidade. Lagoinha? É Isso! Lagoinha? Acho que é Ah, Lagoa. hum. Então, tipo, você Ok. sendo um bispo de qualquer uma dessas religiões, você pode ser contratado para vir para cá, então? Teoricamente sim, né? Se você, de novo, estiver dentro dos critérios, mas teoricamente, se você for um bispo, se você for uma missionária, ou se você for alguém aí que já tenha, né, essa experiência dentro da religião, fazendo trabalhos, né, exclusivamente religiosos e não administrativos ou marketing, coisas assim, sim, você pode vir. Olha, tem um visto que chama Talents, mas esse visto também, ele é bem específico. Ele é para pessoas que têm grande experiência, notável experiência em artes, cultura ou esportes. Então, também é um visto de trabalho, que as pessoas podem vir para cá para trabalhar, elas precisam ser sponsoradas por uma organização também bem reconhecida dentro, né, da cultura, esportes ou artes aqui da Nova Zelândia, e elas vêm para poder aplicar toda a expertise delas nessas organizações. Então, também é um visto interessante, mas, de novo, é muito específico, porque a pessoa precisa ter um notável reconhecimento dessas habilidades dela dentro de esportes ou artes ou cultura para poder vir. Hum. Mas assim, E eu é deixo uma. aqui ainda uma ressalva, né? Que não sei se Hum, vocês se lembram que eu entrevistei aquela brasileira que está na Austrália, né? A violinista, que ela estava numa situação, digamos, parecida. Ela estava aplicando ali, pleiteando visto de residência, mas que o governo da Austrália falou que, como ela tinha poucos seguidores no Instagram, que ela não era, então, um talent reconhecido mundialmente, então que ela não hum. conseguiria. E aí ela fez aquela campanha toda, né? Inclusive com o Luciano Huck lá no Brasil. E aí, Gente, do dia para a noite, ela conseguiu muito mais seguidores que muito artista da Austrália e ela conseguiu visto de residência. olha só. Mas é Então, mais ou menos isso mesmo. Você tem que ser reconhecido internacionalmente. Tem que ser assim realmente alguém excepcional dentro desses ramos, cultura, artes, esporte. Não pode ser uma pessoa aleatória que tem muitos seguidores, mas que não tem. Nesse caso, ela não tinha os seguidores, né? O que precisava, mas conseguiu depois. Mas tem que ser alguém com notável experiência, notável reconhecimento. mas eu fico pensando, gente, isso é muito subjetivo também, né? Hum, Porque não tá ali hum. os critérios, tipo, você tem que ter, sei lá, 5 álbuns gravados, Não, não sei o quê. E eu sei também de, por não. exemplo, um dos nossos entrevistados que tentou o visto através de o esporte, né? Porque ele é Uhum, bicampeão de jiu-jitsu da Nova Zelândia, o hum. cigano. E ele falou que ele tentou, mas aqui a Nova Zelândia entendeu que não era o suficiente, porque ele tinha que ter Olha, mais títulos internacionais, tipo ó, representar na Europa, nos Estados Unidos e hum. etc. E não tinha, que não era suficiente ser bicampeão da Oceania. Gente,
Eles querem que você tenha prêmios, né, qualificações, recomendações de pessoas influentes, enfim, para poder comprovar que você é uma, um, Merece. um talento, né? Hum. Isso, Mas então, aí, não é. esse visto seria, sei lá, tipo de 2 anos, e aí depois de um certo prazo você aplica para residência também? Ou é tchau e benção? Não, esse visto, ele te dá um caminho para residência, sim. Você pode trabalhar até 30 meses. Então, que dá ali, né, 2 anos e um pouquinho. E aí, sim, você é um caminho para residência. Claro que também não é garantido, nada é garantido, né, na imigração. Você precisa passar, né, pelos requisitos. Mas ele é um caminho para residência. Deixa eu ver. Tem um visto de Specific Purpose Work Visa, que é um visto que você pode vir para Nova Zelândia para participar de um projeto específico. Então, esse visto, a duração dele, ele vai estar atrelada à duração do projeto que você tem. Então, é um visto também muito específico que você vai precisar comprovar, né, que você está vindo para o país para trabalhar em um projeto, né, que tem duração limitada. Aí você vai precisar também documentação, né, por exemplo, do seu empregador daqui, que vai falar que tipo de projeto, o que que você vai fazer, quanto vai durar esse projeto. Mas esse daí não te dá um caminho para residência. Ele é bem limitado mesmo para aquela atividade que você vai fazer aqui. Sofia, aí eu estava te Uhum. comentando aqui nos bastidores também, né? Enquanto a gente estava no nosso momento pesquisa, pausa, daquele visto também diferente que, por enquanto, infelizmente está fechado, né? Como você estava vendo aí no site da Isso. imigração, mas que Uhum. ele também não é muito conhecido, né? Gente, esse visto é super, super, como se diz, específico, chama Global Impact Work Visa. Para esse visto tem uma cota de 400 vagas, que no momento está fechado, e você paga US$ 860 para aplicar. E esse visto é para pessoas qualificadas, vamos colocar assim, qualificadas para aplicar para esse visto. Essa pessoa precisa ser aceita em uma organização que chama Edmund Hillary Fellowship, que é uma organização aqui da Nova Zelândia. E o que que a imigração vai ver nesse visto, basicamente? Vai ver se essa pessoa tem habilidades extraordinárias que possam contribuir para o país. Então, assim, tem vários requisitos específicos. São pouquíssimas pessoas que qualificam para esse visto, mas, né, se você acredita que você tem essas qualificações ou essas skills, né, habilidades que você possa aplicar e receber, porque você tem que receber uma carta dessa organização também, da Nova Zelândia, pode aplicar para esse visto. Mas, assim, é muito raro e é mais um visto, assim, vamos colocar de curiosidade. As informações estão no site da imigração para você saber mais, mas fica aí a dica. Se você tiver curiosidade, tem esse visto. Pois é, e eu comentei, né, que eu conheço uma pessoa que conseguiu esse visto. Impressionante. Mas infelizmente a pessoa não Gente, veio para Nova Zelândia, não usou esse visto, hum. porque as fronteiras estavam fechadas durante a pandemia. Então, Hum. pois é. A pandemia atrapalhou os planos de muita gente. Uhum. Que, aliás, falando em planos e pandemia e tudo mais, você chegou Hum. pós-pandemia, foi isso? Foi pós-pandemia. Quando eu formei em Direito na PUC, em Belo Horizonte, em 2019, né, no ano seguinte, em 2020, eu estava decidida que eu queria vir para Nova Zelândia. Aí eu apliquei. Na verdade, eu não cheguei a aplicar para nada. Eu pesquisei, né, os cursos, eu queria fazer uma pós aqui, justamente por conta do Post-Study Work Visa, que na época era 3 anos. E aí, cheguei a pagar o curso, né, usei todas as economias da minha mãe, as minhas economias, juntei tudo ali, quebrei os porquinhos, peguei todo o dinheiro, paguei o curso. Porque eu fiquei com medo do dólar subir demais e eu não consegui pagar depois. Então, aí paguei. Já estava estudando para o IELTS, estava super empolgada, e aí a pandemia veio. Começou o quê? Em fevereiro, março de 2020. Aí a fronteira fechou, aí eu fiquei assim, não, vai abrir em algum momento, né? Vamos seguir o barco, vamos continuar com os planos. Passou 6 meses, um ano e meio, caos total.
lockdown, né, na Nova Zelândia e no Brasil. E aí eu comecei naquela roleta, né, naquela montanha russa de sentimentos. Eu ia, não ia, cada dia. Eu queria desistir todos os dias. Mas como eu já tinha pago o curso, eu pensei assim, não, gente, é muito dinheiro investido. E fora a expectativa e a energia, né, tempo, tudo. Eu pensei, não, vou esperar sim. Aí, na época, eu dei sorte de conhecer uma pessoa que virou meu grande amigo, que estava fundando uma escola de inglês, startup de inglês. Comecei a dar aula de inglês online, e aí fui dando aula de inglês até que finalmente a fronteira abriu, em maio de 2022. Aí eu vim, apliquei depois para o visto de estudante e consegui fazer a pós finalmente. Agora, então, você está no post-study? Isso. Então, eu estou no pós-study, ele vence esse ano, e aí eu aplico para o Accredited Employer Work Visa. Olha, que legal. Então, a McSweeney vai te sponsorar. Isso, a ideia é essa. Então, eu estou aí bem feliz, né? Que aí eu posso trabalhar no escritório de advocacia e já, não como advogada ainda, mas já é excelente estar no meio, né? No ramo. Você sendo accredited employee, qual vai ser o pathway para você tirar sua residência? Vai ser na categoria de Skill Migrant, que não é na Green List, mas é uma categoria que você precisa dos pontos, é que os pontos, categoria dos pontos. Então, eu vou juntar meus 4 pontos que eu consegui da minha graduação, né, da pós que eu fiz aqui, me dá 4 pontos, e 2 anos de experiência de trabalho, aí eu junto os pontos e aplico para residência. Aê, que bom. Aí, né? Fingers crossed, dedos cruzados para dar certo. E não mudarem as regras até lá, né? Pois é, tem isso. Menina, ainda falando de tipo de visto, uma coisa que eu vi, né? Por exemplo, no site da Austrália, parece que se você Hum, fizer parte das Forças Armadas da Austrália, Commonwealth, uhum. mais de 90 dias, ou seja, se você não morrer nesse tempo, Eu acho que é o bônus que eles te dão, né? Um benefício. Olha, parabéns, você continua vivo. Então, você pode pedir o visto de residência, inclusive de graça. Será que na Nova Zelândia também funciona igual? aqui não tem esse tipo. Infelizmente, não temos essa categoria. Seria bom, né? Mas Eu acho que quem pode se alistar aqui é só residente, inclusive, né? até para, por exemplo, muitos trabalhos para o governo, eles também buscam mais residentes, cidadãos. Eu digo mais, não só o Tá. primeiro residente, mas é o povo residente permanente. Permanente. Ai, gente, desculpa, eu sei que eu tô fazendo bastante perguntas de visto, mas é que, de novo, tem muita gente desesperada nos grupos falando assim, eu quero uma ajuda, eu não tô conseguindo Hum. sponsor, o que que eu faço? Né? Ah, Então, mas enfim, teve também uma pergunta no Facebook de uma pessoa, né, falando que queria vir, por exemplo, para ser técnico de judô, né? Mas aí eu hum. expliquei que, poxa, né, eu sendo mãe e esposa de judoca, né? E geralmente, as associações esportivas, elas não têm dinheiro para ficar bancando alguém para vir de fora, a não ser que seja tipo Hum. rugby, né? Hum. Ou talvez rowing, né? Canoagem, remo, Uhum. etc. Sim. Outros esportes eu realmente, o cricket, outros eu realmente não Uhum. vejo perspectiva de você conseguir um sponsor, alguém para te bancar, porque muitas vezes é feito à base de voluntário, né? Sim. Pois é, a questão é toda essa, né? Além de ser accredited, a organização tem que ter toda uma estrutura. Primeiro, para virar accredited, a organização tem que ter uma estrutura financeira sólida, não pode estar com dívida, não pode ter nenhum problema com a imigração. Então, para virar accredited, já tem esse step, né? Esse passo. E depois, para trazer o profissional, além de, né, se quiser, eles não são obrigados, mas é muito aconselhável você pagar, né, a passagem, né, dar todo o suporte para aquele profissional, né, são boas práticas. Tem a questão do salário. Então, no mínimo, 29,66, né, é o mínimo aí. Então, muitas organizações não têm, assim, condições mesmo financeiras. Tem que ser também full time, que é no mínimo 30 horas.
Então, os critérios são muitos, que às vezes a pessoa não, a própria organização não consegue. Então, o que eu sugeriria seria entrar em contato, mesmo que seja do Brasil, ou estando aqui é mais fácil, mas do Brasil, entre em contato, já começa a criar um networking ali com algumas organizações, já pergunta, busca informação, e também você pode, que talvez algumas pessoas não saibam, no próprio site da imigração você consegue ver se uma empresa é accredited. Você pode ver. Se você colocar no Google, né, Accredited Employers, Immigration, você vai chegar no site da imigração, que tem uma barrinha ali, que você coloca o nome da empresa ou o número de business, né, NZBN da empresa, e aí te mostra se a empresa é accredited ou não. Então também é uma boa para você já ter ali uma listinha de quais empresas entrar em contato. Tem muita gente que, inclusive, está tomando golpe, né? Tipo, chineses e indianos que chegam aqui e a empresa, na verdade, não tem trabalho ou não é accredited e eles não sabem direito das regras e aí acaba Sim, trabalhando como escravo. sim, nossa senhora, é a falta de informação, né? É uma coisa muito séria. Que a pessoa tem muitas promessas. Ah, vou te dar trabalho, vou te dar o visto, e chega aqui, nem accredited é, a empresa, né, uma furada, a pessoa às vezes nem o inglês fala direito, e aí fica muito mais difícil de se comunicar, de buscar ajuda. Então, assim, a imigração, né, relembrando, tem um serviço de tradução. Então, se a pessoa tiver com alguma dúvida, alguma suspeita de que está sendo explorado, pode ligar para a imigração, pedir tradução, que eles vão te ajudar e vão encaminhar o que fazer. Aliás, eu vi também uma outra pergunta recentemente num dos grupos de Facebook, né? Uma Uhum, pessoa, por exemplo, que está trabalhando, ok, ela é sponsored, tá, por um accredited employer, e aí ele quer estudar. Ele uhum, quer se especializar, quer melhorar na profissão. Mas eu lembro de ter visto também que para você, se você está num work visa, você tem um limite de tempo que você pode estudar na Nova Zelândia. A não ser que você, inclusive, tenha a permissão do seu empregador para você estudar, porque é relacionado ao seu trabalho. Mas mesmo uhum, assim, dependendo do estudo, pode ser que, por exemplo, se é uma graduação, a universidade vai falar, mas você não está se dedicando porque você é full-time employed, então você não vai conseguir dar conta da grade. E aí que você hum. fica entre a espada e a cruz e aí você não vai conseguir estudar. Então, É, porque você precisa trabalhar, ganhar dinheiro para se sustentar. exato. Hum. Então, tem mesmo esse limite de horas que você pode estudar num visto de trabalho? Uhum. Sim, você, né, a imigração, né, as políticas falam que você pode estudar até 3 meses. Então, você pode, né, entrar num curso de duração de até 3 meses. É claro que, assim, no caso que você citou, alguma especialização, algum curso relacionado ao trabalho, vale a pena, né, você tentar ali explicar a importância daquilo para o seu trabalho e tudo, e, né, numa carta, entra em contato com a imigração, explica direitinho, porque assim, tem as políticas, né, claro, a gente deve seguir as regras, mas a imigração não é assim aquele um bicho de 7 cabeças que, sabe, desalmado, que não vai te ouvir, ou se você entrar em contato e explicar ali, eu sugeriria entrar em contato, explicar o cenário, né, conversar, claro, com seu empregador, porque às vezes, se você tem um bom argumento, pode comprovar com documentação, é claro, né, estando dentro das leis, das políticas, a imigração pode, num caso específico ali, te conceder a possibilidade de um estudo, né, relacionado ao seu trabalho. Então, assim, sugestão é sempre bom, né? Conversa, claro, primeiro com um advogado, com um advisor que vai ser aquela pessoa gabaritada, né, para te dar o melhor conselho. E, se for o caso, pede, né, para imigração, conversa, explique direitinho. Mas ainda falando de situações complicadas, porque você disse assim, não, conversa sempre com a imigração, que eles sejam Uhum, razoáveis, mas eu não sei se eles vão ser razoáveis, por exemplo, com aquele casal de brasileiros que o advisor não aplicou, a advisor não hum, aplicou o hum, prazo e perdeu o 2021, né? uhum. Ali É já aquele mostrou caso, que aquele caso,
que que te aí você tá. recomenda numa situação dessa? Ó, no caso, até a matéria fala, né? Eles recorreram, e aí foi negado, e aí tá agora com o ministro. Então, assim, em casos assim, recorrer, né, o ministério, né, ele tem a possibilidade de forma discricionária, de aplicar, de aceitar ou não o visto. Então, assim, nesse caso, primeiro, como evitar essa situação? Buscar referências daquele advisor ou daquele advogado que você está planejando aplicar o visto, né? Que vai aplicar em seu nome. Então, como que você faz isso? Você, primeiro, eu vou muito assim do feeling também, assim, parece uma coisa assim um pouco abstrata, mas conversou com a pessoa, né? Reuniu ali com a pessoa. Você viu assim, sentiu, que é uma coisa estranha. Ou, por exemplo, você manda e-mails, né, liga e tal, aquele profissional nunca está disponível, ou sempre tem uma desculpa, né, não te atende, ou você fica ali, né, no limbo, né, in the dark, né, no escuro, já é uma red flag, né, um alarmezinho aí para você não seguir, né, com esse profissional. E outra coisa, toda aplicação tem um número, né, um client number ou uma application number. Toda aplicação que você faz na imigração, existe um número de protocolo. Então, você pode usar esse número, inclusive, você precisa desse número, né, o seu advisor e tudo, precisa te informar, né, do que ele fez ali. Você pode ligar para a imigração e pedir um update, né, o que está acontecendo. Você liga e fala, olha, meu número de aplicação é esse, eu queria que você me desse uma informação e tudo. E a imigração vai te falar o que está ali acontecendo. Então, é mais uma ferramenta também para você não ficar completamente, né, no escuro, sem saber o que está acontecendo. Principalmente se você não tem um contato, né, comunicação com o seu advisor ou advogado. E tem também o recibo. Você pode pegar o recibo do pagamento que você fez para aquela taxa de visto. Então, você tem o recibo daquilo, então é mais uma comprovação que você aplicou para aquilo. Então, se você precisar comprovar algo ou ligar para a imigração, você tem também aquela informação. Então, isso são dicas para você não, né, por exemplo, cair, né, ou acontecer uma situação dessa, ficar no limbo e tudo. E no Mas caso, sabia? diga, Então, diga. ó, deixa eu te dizer, caso você não tenha assistido a entrevista deles, né, do casal, Aham, que sim, gentilmente contou a experiência deles, mas assim, eu fiquei realmente de sim. coração partido. Uhum, Eles receberam a recomendação do chefe, do patrão deles, para usar aquele uhum, advisor. uhum. Eles já tinham aplicado um outro processo, né, do Work Visa e tinha sido de boa, pagaram a taxa, eles viram ali saindo Hum, do cartão de crédito, entendi. Uhum. mas e aí quando começaram a pedir o recibo da aplicação ou o número, blá blá Sim. blá, a advisor ficou dando perdido, ficava Hum, brava, falou assim, não, estou muito ocupada, na hora que eu puder eu respondo. Só que aí, entendi. quando foi responder, ela, ups, desculpa, eu não apliquei. E ó, ai, passou o prazo. Foi isso que aconteceu. Entendi. Então, Hum. eles ficaram bem assim, numa situação saia justa, né? Porque você acha que, pô, Entendi. eu paguei, a pessoa tem todos os meus documentos, a pessoa me disse que tá tudo certo, mas aí quando vai ver, não tá? Entendi. Então eles realmente, né, tinham uma boa referência, buscaram, né, recibo e tudo mais. Nesse caso, poderia até, estou aqui pensando, comunicar a imigração, alguma coisa assim, porque realmente é muito estranho, né, essa situação. Você pede informação, a pessoa não te dá, você fica no. Não, mas eles Agora. comunicaram, né? O que que a imigração da Nova Zelândia fez? Quer dizer, a associação lá de advisors deu um tapinha Uhum, na mão dela, cobrou 7 mil hum. dólares, mas assim, tipo, o que que 7 mil dólares Com a vale vida da para uma pessoa, né? pessoa que você não tem no momento o seu pathway, o seu tier, sei lá, 4 ou 5, você Uhum, não, uhum, você não vai conseguir, então, e não tem inglês suficiente, então realmente 7 mil dólares não cobre nem o advogado que eles uhum, falaram. uhum. Nesse caso. É muito complicado. Eu fico triste quando eu
fico sabendo, né, de umas coisas assim, porque é a vida, né, da pessoa. É uma vida, sonhos, investimento, energia, expectativa e tudo. Uhum. Agora é aguardar o que eles vão decidir. Eu não tenho muito o que fazer, né, que já foram em todas as instâncias e agora é aguardar, infelizmente. É. Hum, Eu acho que eu não sei se é válido, mas uma dica, de repente, que eu vejo de diferencial, por exemplo, nesse caso, em relação ao Max Sweeney, uhum, que a Max Sweeney é um escritório com vários outros profissionais, sendo que no caso uhum, a advisor, ela estava trabalhando sozinha e ela contratou uma outra uhum, pessoa para, inclusive, começar a aplicar por ela. entendi. E, na verdade, acho que nem sei se pode, né? Uhum, uhum. Quando é uma firma, né, você tem mais respaldo. Então, você pode conversar com outros profissionais, né, às vezes até ir lá no escritório, brotar, né, aparecer lá e falar, ó, cadê como que tá meu processo? Enfim, você vai ligando para todo mundo até você conseguir, né, que alguém te atenda. Quando são independentes, assim, né, advisors independentes, fica um pouquinho mais complicado de, às vezes, rastrear ou, ai, É. triste, né? Ai, ai. Então, a dica do Tim é espera, não tem o que fazer. Basicamente, sim. E eu diria também, acho que eles têm que, bicho, vai estudar inglês, vai ver se você não consegue se qualificar. Aí tentar os outros, né, outros caminhos, assim, não ficar parado, né, esperando. Que acho que o Tier 4, 5 agora só pode o quê? Renovar uma vez, ou nem pode renovar? É válido só por 2 anos? Não, bom, eles iriam aplicar para a qualificação, né, seria para essas modalidades, né, esses níveis? Ou É, eles têm a qualificação para poder aplicar ele disse que para não tem outros a tipos de trabalho? qualificação para nada, que ele é só marceneiro mesmo e Entendi. então ele não consegue aplicar para residência. Para ter, né, o Accredited Employee Work Visa nessas categorias 4 e 5, agora a imigração pede experiência. Então, tem que ter os anos de experiência, tem que ter qualificação, relevante, tem que ter o nível de inglês também. Então, tem isso, não tá tão fácil. Uhum. Então, até para aplicar para esses, dentro no nível, né, 4 e 5, tem novos critérios para poder comprovar que realmente a pessoa é apta para aquele serviço. Porque o que estava acontecendo é muitos imigrantes vindo dentro das categorias, né, 4 e 5, que às vezes não tinham a experiência relevante e conseguiam visto assim mesmo. E aí, por isso que a imigração tá, como se diz, fechando as portas. Muita gente de limpeza também entra nessas categorias, não é? Exato. Ou seja, agora não rola mais você chegar sem ter experiência na área de limpeza. Não, exatamente, você precisa ter, não tem mais aquele jeitinho, né? Tipo, consegui um trabalho, vão me dar o visto. Mas você tem realmente currículo como faxineira, né? Sim, precisa. Uma coisa que eles consideram bastante de prova ou evidência de que você tem experiência nem é tanto a carteira de trabalho, né? Mas eles preferem carta de recomendação, é isso? Isso, carta de recomendação, até também, né, o seu currículo, mas também o currículo não é tão forte, porque você pode colocar qualquer coisa no currículo. Então, eles pedem, carta de recomendação, empregadores prévios, pedem também se você tiver contra-cheque, né, para comprovar que você trabalhou para aquela empresa X. Então, tem que ser real. Tem que ser Uhum. real, não adianta criar, né, evidências do nada, que agora está mais complicado. Eu acho que a gente meio que já conversou sobre a empresa quando perde a acreditação. Não, a gente falou de uma pessoa que perdeu o emprego, Uhum. né? Mas e aí, quando a Hum. empresa perde a acreditação? Uhum. O que acontece com o Aí, trabalhador? o trabalhador vai precisar, né, mais ou menos a mesma história, aplicar conseguir, né, um novo sponsor o mais rápido possível e manter as evidências que ele está aplicando ativamente, caso a imigração venha questionar, e aplicar para um novo Work Visa, né, Accredited Employee Work Visa. Hum. Então, assim, de toda forma, depende muito mais também da pessoa, né, ser proativa. Eu sei que em muitos casos é difícil, sim, você conseguir,
uma oferta de trabalho rapidamente, mas você precisa ser proativo e aplicar, né, por o máximo de oportunidades até você conseguir. Temos alguma informação de quando o median wage vai ser atualizado? Ou será que é geralmente tipo primeiro semestre do ano, geralmente é a época que eles aumentam? Que aumentou, foi quando 1º de abril, né, que aumentou. 1º de abril desse ano. A gente não tem ideia. E tá muito recente ainda, né, assim, na minha cabeça. Talvez demore um pouco mais, e nem seja nesse ano. Mas de novo, continuar atento às publicações oficiais. E eu não sei também da onde que vinham aqueles rumores de que eles tinham previsão de aumentar a green list, mas aí desistiram. Tem ainda alguma profissão que o governo está falando em acrescentar? Ou isso é uma coisa que já era? Senta e chora. A Green List, ela é muito fluida, eu diria. Então, está sempre mudando. Por quê? Porque ela está atrelada às necessidades do país. Se o país entende que, precisamos agora de, sei lá, mecânicos de caminhão, sei lá, vamos colocar na Green List. Ou, não, agora a gente já tem muitos mecânicos. A gente pode tirar da Green List. Então, tem muito mais a ver com o momento econômico do país e o que está precisando do que previsões, né, ou algo assim muito certo. Então, de novo, ficar atento à Green List e o lugar melhor de ver isso, se alguma coisa, né, mudou ou não, é no próprio site da imigração. Você tem lá toda a lista, você pode pesquisar por indústria, por nome, do cargo e tudo certinho. E aquela família lá que teve o. Nossa, que caso complicado, né? O Do bebê bebê, né? que nasceu aqui, que a mãe é, acho que é russa, o pai Nossa. que é de uma outra nacionalidade também que não dá para conseguir, para tirar o passaporte. Então, para tirar o passaporte, você tem que ir até o país. Mas aí você tem Uhum. passaporte para sair da Nova Zelândia. E aí você não consegue de um visto porque você não tem um passaporte. Então, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Você não sabe o que que você faz, né? Nessa situação, o que que o Tim e a Max Sweeney recomendariam para essa família? Porque assim, o meu marido falou: dane-se, é um bebê, e vai entrar no interim ou no whatever ali e aí vai resolvendo. Mas a imigração mesma falou assim: não, que a gente deu prazo para a família se resolver, eles não resolveram porque não quiseram. E aí isso vai complicar Hum. a aplicação de novos vistos. Isso é complicado, né? Mas qualquer pessoa, inclusive um bebê, que fica ilegal por qualquer motivo que seja, pode dar problema no futuro, mesmo que seja um bebê. Então, assim, a dica que é meio óbvia e que acredito que é o que a família está fazendo é buscar regularizar, né, o mais rápido possível e aplicar para um visto. Mas para o visto precisa do passaporte. Então, assim, o negócio é o passaporte. Mas, como esse é um caso, assim, que tem um que assim, mais humanitário, talvez a imigração, né, se ela ficar sabendo, que eu acredito que eles até já, como você falou, Já já sabe. entraram em contato, né? É, como se diz, confiar, né, que eles vão ter ali mais sensibilidade ou mais flexibilidade nesse caso. Principalmente, né, se for no futuro, quando for aplicar para outros vistos, relatar o que aconteceu, porque naturalmente a imigração pode vir, né, com questionamento para aplicações futuras. Então, relatar tudo o que aconteceu, o que que eles estão fazendo e tudo mais nas aplicações futuras e buscar o passaporte o mais rápido possível. Porque sem o passaporte não tem muito o que fazer. Pois é, não, mas então, é sério. Eles querem Eles tirar o já passaporte. fizeram. Só que com Uhum, passaportes você tem que sair do país, porque não tem embaixada aqui. uhum. E eles não mandam. Não mandam pelo correio. É, é sério, é sério. Como é que você faz isso? É, Não tem como. é muito complicado. Ou você vai assim mesmo, né, e tenta, mas vai chegar lá, não tem passaporte. Então, É, e a família tem toda que. conseguiu a residência e só que Eu o bebê nasceu prematuro. Se tivesse aham.
6 semanas depois, alguma coisa assim, nasceu a Gente. neném. Sofia, e aí? O que que vai ser desse seu futuro? É só partir Hum. para o abraço, correr aí atrás da residência, e estabelecer aqui na Nova Zelândia, ou de repente, sei lá, seu chefe que não ouça, mas você vai pular para a Austrália. Nossa, é uma ótima pergunta. Assim, eu acho que eu procuro fazer as coisas por passos pequenos, que senão eu fico muito ansiosa. Nossa, eu fico muito ansiosa quando eu começo a pensar demais. Ah, mas se o visto não der certo, ah, mas se a residência não der certo, tem que voltar para o Brasil. Aí já começa a pensar, ah, vou voltar para o Brasil. Aí as hipóteses todas lá. Enfim, então, o primeiro passo agora é conseguir, né, o visto de trabalho bonitinho. Depois dos anos, aplicar para residência. E aí, né, tá aberto para as possibilidades. Eu quero ficar aqui na Nova Zelândia com certeza, não penso em ir para a Austrália. Já fui uma vez só em Brisbane, foi Brisbane, para conhecer um pouquinho. Mas assim, eu gosto daqui, eu gosto do clima, eu gosto do estilo assim mais interiorano, que o país inteiro tem essa carinha assim de interior, né? Então eu gosto disso, gosto das pessoas. Então assim, por agora eu quero ficar aqui e focar, né, na carreira e tudo, ser advogada aqui, certificar, né, meu diploma, validar tudo certinho, que também é outro processo. Mas, por enquanto é isso, estudar espanhol, aprender a falar, né, voltar a estudar. Então, assim, vários pequenos projetos, e por enquanto é isso, mas, como se diz, não sabemos o que a vida vai trazer, né? E aí, para uma mulher tão estudiosa, tão esforçada no trabalho, eu acho que o seu hobby tem sido o quê? Leitura? Que mais? Deixa eu ver. Eu comecei a fazer aula de bachata, para quem não sabe, uma dança latina. Comecei a fazer, então é um hobby legal, porque antes, até então, não tinha muitos hobbies, assim, eu ia fazer exercício físico e tal, mas não é um hobby, é mais uma necessidade. Então, né, a dança, leitura, eu gosto muito, gosto de ir para a biblioteca e ficar lá lendo livro. Então, por enquanto, esses são os hobbies. Estou buscando mais. A família já não deu saudade ainda? Ou... Deu, com certeza. Eu fui para o Brasil já ano passado, fiquei um mês lá. E aí fui, fiquei com a minha mãe, porque minha família é bem pequenininha. Então, basicamente, eu, minha mãe, eu tenho minha madrinha e minha família que mora no interior. Então, assim, eu passeei, fui para Tiradentes, uma delícia. Fiquei um pouquinho lá e voltei. Aí, da próxima vez, minha mãe vai vir, porque é muito longe. Mas vir Muito para longe de ficar ficar? ninguém. Não, não. Ela vai vir para passar um tempinho, né? E depois volta. Acho que ela não moraria aqui, não. Mas ela não ficou triste ou chateada com você? Como você falou, a família é pequena, só vocês duas? Ficou triste, mas ela sabia que eu precisava ir, sabe? Assim, ela falou, filha, eu queria muito que você ficasse aqui, mas eu sei que você precisa viver isso. Você precisa ir, você precisa conhecer uma nova cultura, você precisa viver a sua vida mesmo, não ficar comigo o tempo todo. E você tem o seu livro para você escrever sua própria história. E aí ela me deixou, né? Deixou entre aspas, permitiu, abençoou ali, e eu vim. Mas a gente conversa todo dia. E ela vai vir me visitar. Você diria, então, Nova Zelândia sim ou não? Com certeza, sim. E motivo pessoas para vir para cá também. É um país encantador. É pequenininho, parece interior, na roça, mas vale a pena. E se alguém quiser entrar em contato com você, quiser mais informação, precisa de ajuda, está querendo realizar esse sonho de vir para Nova Zelândia, ou se já está aqui e de repente passou por toda essa tempestade que de repente tinha um plano e agora não consegue mais, ou sei lá, teve o visto negado, precisa de ajuda, né? O que que pode Hum. fazer para te contatar? Pode mandar e-mail, pode ligar, mas meu e-mail é Sofia, SophyA, meu nome é diferente, SophyA, arroba law, né, de lei aqui, em inglês, law.co.nz. E também estamos nas redes sociais, o Instagram é Maxine Immigration Law, e Facebook também, Maxine Immigration Law.
Sim, estou sempre lá nas redes, e-mail, pode sempre me chamar e conversar em português, com certeza, porque estou aí, né, para fazer a ponte do inglês do português e atender as pessoas que se sentem confortáveis falando português. Entendi. Então, se a pessoa quiser um atendimento em português, ela Uhum. pode pedir sua ajuda. Ah, com certeza. E, gente, olha que legal. A Sofia acabou de me dar uma notícia fantástica de que se você disser para ela que você assistiu essa entrevista do Quero Brasil, vocês conseguem 20% de desconto na primeira consulta, né? Aprovado pelo Tim. E não, eu não ganho dinheiro com isso, não é público, mas é porque realmente eu gostaria que vocês realizassem o sonho de vocês também, ou que pelo menos tenham uma orientação correta com uma pessoa que é credenciada e que pode dar os devidos conselhos, né? Então, por favor, não fica seguindo só conselhos e opiniões que estão em mídias sociais, tá bom? E atenção, é somente por 2 meses válida essa promoção, tá? Então, vê aqui a data de publicação dessa nossa entrevista. Por 2 meses, eles vão aceitar esse desconto, tá bom? Muitíssimo obrigada e, ó, boa sorte com a sua aplicação. Sofia, muitíssimo obrigada, então, nossa, por todo esse tempo aqui que você compartilhou sua experiência, informações, e também, por favor, agradeça ao Tim por todas as Uhum. respostas que ele preparou para a gente, né, gentilmente. Eu Uhum. sei que o tempo vale ouro, então, muito obrigada Hum. mesmo. Eu que agradeço. Agradeço a você pela oportunidade e pela bela iniciativa. E, nossa senhora, continue assim, que o seu trabalho é valiosíssimo para a comunidade e para o mundo inteiro. Muito obrigada. Ai, cansamos, né, gente? Mas, ó, foram muitas informações importantes. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links que a gente for mencionando do site da imigração, de Accredited Employer, onde é que vê tal coisa, para você ter o contato também da Sofia, se você não conseguiu anotar, né, durante a entrevista, não tem problema nenhum, vai lá na descrição do vídeo do YouTube, tá? Poxa, gente, bastante coisa que a Sofia contou pra gente, deu dicas e tudo mais. E talvez a sua situação não se encaixe em nenhuma delas. Eu não sei, pode ser que você tenha alguma situação, uma condição especial, algum tipo de doença, etc. Tem algumas outras entrevistas ou cortes que eu fiz também com outros immigration advisors, que eu vou deixar aqui de sugestão para você. De repente, elas podem te ajudar. Ou se não, entre em contato com algum deles, que com certeza alguém vai poder te ajudar. Eu sei, não é barato. E, gente, o barato sai caro. Viu? Muitas pessoas me perguntam assim: mas que advisor você me recomenda que não seja caro? Olha, se o cara é bom, ele não vai ficar fazendo almoço grátis, tá? Pensa nisso também, porque é a sua vida que vai estar em jogo. Então, não vai sempre pelo mais barato só não, porque pode ser que seja uma coisa complicada, tá bom? Mas, ó, torço para que você também não pegue algum advisor complicado que nem aquele lá do casal que a gente mencionou, os brasileiros, que a gente entrevistou, né? O Newton e a Núbia, porque afinal de contas eles foram através de um advisor e tiveram um problema. Mas enfim, espero que a entrevista tenha sido útil para você. Não esquece, tá? Se você quer entrar em contato comigo e contar sua experiência, Quero Brasil, Brasil com Z, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, onde quer que esteja no mundo. A todos vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, um grande abraço e a carra e cá que te ano!